Eu cumprimento os amados do Senhor com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã justamente para falar no seu coração. Estou aqui com o pastor Sandro Henrique. Ele está aqui com a palavra, uma escola bíblica dominical que possa falar no seu coração. Eu quero ler um versículo que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, que diz o seguinte, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Então nós sabemos que sem fé nós não podemos agradar ao nosso Deus. Estamos atravessando um momento difícil, um momento em que estamos mais isolados uns dos outros, mas a nossa fé não pode ser abalada. E hoje o pastor Santos vai ter uma palavra para o meu coração, que possamos receber uma porção dobrada nesta manhã, uma palavra edificadora, uma palavra que vai aumentar a nossa fé. Eu oro e agradeço a Deus por estarmos aqui com essa oportunidade de ouvir essa palavra viva e eficaz. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado cada irmão, cada irmã, cada lar. Sabemos, Senhor, que estamos em dúvida, por medo, várias situações acontecendo, mas nossa fé tem que estar baseada no Senhor. Sim. Nós temos que crer que o Senhor está no controle. Nós temos que aceitar que tudo isso tem um propósito. E nós saberemos um dia tudo isso que está acontecendo, mas não poderemos ser abalados. Por isso, fala conosco nesta manhã. Esteja aqui, Senhor, trazendo uma porção dobrada, para que possamos sair daqui edificados com a Tua palavra e uma fé inabalável naquele que nos amou primeiro, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, eu e o presbítero João, para buscar de Deus uma condição que nos ajude, nos console, nos liberte. Amém. E nos faça pensar com otimismo a respeito do amanhã. E nada melhor do que pensar no amanhã, vendo o hoje, a manifestação de Deus com a sua graça, com o seu favor. Não existe nada mais importante nessa vida do que a ajuda de Deus. Verdade. E a gente tem que refletir sobre isso, porque é uma ajuda que consola, é uma ajuda que restaura, é uma ajuda que ensina, é uma ajuda que, quando nós não sabemos o que fazer, orienta. É a ajuda de Deus. E nós precisamos termos consciência disso e propagar isso, falar isso para outras pessoas. Existe um Deus que fala, que ajuda, que orienta, que resgata, que recupera, e a gente vai nesse caminho bíblico. Eu quero te convidar a ler uma palavra comigo aqui em Neemias. Neemias que viu uma situação caótica, Neemias que viu muros derrubados, portas queimadas, gente assolada, o emocional de um povo todo desconfigurado. Neemias teve esperança diante de tudo aquilo, e isso nos serve de aprendizado. A relação de Neemias com a graça, com o favor de Deus. Todas as pessoas nesse mundo, sem exceção, têm uma graça, a graça de Deus, uma intervenção de Deus. Nós chamamos isso de graça comum. Mas quando se fala em graça especial, a aparição de Deus, o movimentar específico de Deus, mudando a história, dando à pessoa um outro itinerário, é muito gostoso, é muito bom. É uma situação muito favorável pensar nesse tipo de graça. A graça e as suas vertentes, as maneiras, as formas, como ela atua, como ela fala, onde ela vai, o que ela faz, que tipo de situação ela promove. Então a gente vê aqui no livro de Neemias, capítulo 4, uma expressão dita pelo próprio Neemias em relação a toda aquela situação que ele estava vivendo. Uma situação de ameaça, uma situação de necessidade de reconstrução, necessidade de olhar para o amanhã e ver uma esperança.
Então Neemias, diante de tudo aquilo, daquele embaraço, daquele nó todo, ele consegue se expressar em Neemias capítulo 4, no versículo 14, da seguinte maneira: e olhei, a gente vai ter que olhar, e olhar diz respeito a você dar atenção, uma atenção profunda, uma atenção prioritária. Não é aquela atenção dispersa, não é aquela atenção realmente movida na relativização, né? Aquela coisa assim, eu olho aqui, eu olho ali. Não, o olhar único, e olhar único para Deus. Neemias usa essa expressão dizendo assim: olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os tema, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias dá uma palavra de incentivo diante das situações difíceis. Olhe comigo, que a gente vai falar a respeito disso. Uma graça que entra no caos, uma graça que é atacada, mas uma graça que sempre prevalece, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Olhe comigo. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela consegue dinamizar, entrar em movimento, e se movimenta nos corações das pessoas, se movimenta para recuperar as pessoas, para orientar. E é nesse sentido que queremos orar ao Deus e expor a Tua palavra aqui, agora. Entre, Senhor, dê orientação ao Teu povo, a quem ouvir, ó Pai, e ver esse vídeo. Ajude, ó Deus, ajude-a nas dificuldades. Entra com misericórdia, com o Seu favor, restabelece, reanima, tira o medo, tira, ó Deus, uma visão pessimista, tira, ó Deus, o absorver de uma crítica, o alojar de uma crítica, em nome de Jesus, ó Deus, elimina isso. Ajuda o Teu povo, Deus, a Te perceber. Ajuda o Teu povo, Deus, nessa percepção, buscar o Senhor através de uma oração, de uma leitura bíblica, buscar o Senhor, Deus, através de uma entrega e encontrar, porque quando Te buscamos, encontramos. Amém, quando Jesus. batemos na porta, ela se abre. Obrigado, Quando Senhor. pedimos, o Senhor atende. Por isso, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. fala conosco, nos Fala ajude, sim, ó Deus. ajude, ó Deus, quem estiver ouvindo, Amém, vendo, Jesus. para que realmente o Senhor, ó Deus, seja exaltado Amém. e para que a pessoa usufrua das suas benevolências. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto ele tem uma apresentação de dois grupos de pessoas. Um grupo representado por Neemias e outro grupo representado por um homem chamado Sanbalate, Tobias, Gessem. A percepção espiritual, ela é tudo. Precisa-se de fé para se perceber. Mas ela é necessária, indispensável. E às vezes a gente não consegue perceber o invisível, a movimentação silenciosa que Deus nos permite experimentar. E a gente tem que ir atrás desse discernimento. Eu preciso, pela fé, enxergar aquilo que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Sanbalate criou caso, fez contestação, fez birra, se colocou em oposição, sem saber que toda aquela movimentação, desde a terra de Susana, a fortaleza, onde Neemias saiu, até aquele momento, na iniciação da reconstrução do muro de Jerusalém, Sanbalate se coloca como oposição, sem saber que atrás de todo aquele movimento estava Deus. Muitas pessoas fazem isso, por não perceber a movimentação de Deus, o agir de Deus, a vontade de Deus,
se colocam como oponentes a Deus. E é muito sério isso. Como que vence Deus? Como que se consegue ir contra Deus? Então a gente precisa refletir sobre isso. Então a graça, a ajuda que Neemias estava recebendo naquele momento, que era uma ajuda da parte de Deus, as cartas foram concedidas para pegar recursos nas florestas do rei. A carta ela foi concedida para transitar de onde ele estava, na terra de Suzã, na fortaleza de Suzã, até Jerusalém. Com segurança, essa carta foi concedida, toda essa movimentação. O próprio rei, Artaxerxes, ele foi convencido. Então você vai vendo Deus trabalhando, só que as pessoas não percebem, não são poucas pessoas que não percebem isso. E isso é o segredo da vida. Porque quando a gente consegue perceber que Deus está na situação, que Deus está movendo o aspecto, está dentro daquela condição, daquela circunstância, isso te promove um relaxamento. Deus sabe o que faz. Deus só faz coisas baseadas na sua condição que Ele tem de melhorar, de edificar, nunca de injustiçar alguém. Então a gente vai entendendo no texto que Sanbalat, ele ataca a graça. Ele ataca Neemias, ataca os magistrados, os nobres, o povo israelita, e ele faz isso sem ter a percepção da movimentação, da ajuda, do propósito que estava por detrás daquilo. Ajuda, propósito que foi feito através de orações, jejuns, que o próprio Neemias havia feito lá na terra de Suzã, na fortaleza. E ele não sabendo dessas coisas, atacando o plano de Deus, a gente sabe que o final seria frustração, porque, volto a repetir, a ratificar, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se Deus tem um plano para você, verdade. Se Deus tem uma vontade específica para você, se Deus tem uma palavra para você, se Deus tem uma intenção com isso, Deus é Deus em qualquer circunstância. Amém, Jesus. É interessante pensar em Neemias, mas também é interessante pensar em Sanbalat. A posição dele, a forma como ele conduz toda aquela circunstância. E a gente começa e pode perguntar e ver outras possibilidades, mas não tinha ninguém para chegar para Sanbalat e dar a ele um conselho e falar com ele a respeito de um pensamento diferenciado ao que ele estava tendo. Sanbalat, ele foi dominado só por um tipo de visão. Isso é muito perigoso. Nós precisamos de conselheiros. Precisamos de duas pessoas que entendem espiritualmente e tenham discernimento das coisas espirituais e fiquem próximos da gente e conversem conosco e a gente possa também conversar. Isso é muito nítido de se observar na Bíblia. A história de Naamã, por exemplo, é um clássico em nos dizer esse aspecto, esse sentido. Como é importante ter alguém perto para nos aconselhar, para nos ver, para nos fazer ver outro sentido. O texto fala em 2 Reis, capítulo 5, que Naamã, ele recebeu uma palavra que daria a ele uma solução, que ele deveria ir ao Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Aquela palavra foi tão simplista, tão dada a ele como uma forma tão natural, tão realmente pequena de se fazer ou de se observar, que a princípio ele tentou e ignorou literalmente essa palavra. Mas tinha uma pessoa perto dele que disse dele assim: Senhor, se o profeta te disse uma palavra como essa, simples de ser cumprida, vamos lá. Se ele tivesse te dito uma coisa muito mais difícil do que isso, você não faria? Então vamos descer lá no Rio Jordão 1, 2, 3, 4, 7 vezes. É o conselho que muda a visão. Ninguém perto de Sanbalat para mudar a visão dele. Deixa esses judeus construírem, ou melhor, reconstruírem esses muros. Deixa esses judeus
refazerem as portas que foram queimadas. Amém. A gente precisa de gente boa perto da gente, Amém, Jesus. de livros bons perto da gente, para que a gente tenha um contraponto. Sanbalat não tinha isso. Ainda pensando um pouquinho em Sanbalat, daqui a pouco a gente começa a pensar em Neemias. Sanbalat teve toda essa atividade, porque antes o texto fala que Sanbalat foi dominado, dá a entender, ele ardeu, diz o texto, em ira. E a gente começa a pensar, como uma pessoa arde em ira? O texto diz mais, diz que ele escarneceu. Então ele vai cometendo todas essas atividades que eram desnecessárias. Tem muita coisa que as pessoas fazem que são totalmente desnecessárias. O que é pior, a gente fechar esse assunto aqui, é que só no final é que a gente vai saber se deu certo ou se deu errado. É por isso que Deus tem que entrar antes, porque Deus conhece antecipadamente, já sabe o final. Só que Sanbalat não sabia disso. Só que muitos não sabem disso. Por isso tem certos caminhos, certas portas, certos lugares que o não de Deus tem uma preciosidade, o não de Deus tem um valor, porque ele impede de que você entre em atividade, gaste a sua energia, sabendo que no final vai dar errado, só que você não sabia. Só se sabe quando você chega no final. E a gente tem que pensar assim: fala, Deus, me ajuda, Deus, tem misericórdia de mim. Então a gente pensa em Sanbalat como alguém que poderia ter sido ajudado. Porque Sanbalat achava que os judeus não tinham como sair de onde eles estavam. Olha para você. Olha a percepção que as pessoas têm de você. Muitos acham que você não tem condição de sair do quadrado da vida que você tem. Isso é a percepção delas. É o conceito delas. E você muitas vezes assimila esse conceito. E essa foi a intenção de Sanbalat. Dar um conceito que ele tinha a outras pessoas que não tinham esse conceito, mas que pudessem assimilar esse conceito. E isso está errado. Sanbalat queria dominar. Sanbalat, ele espalha no versículo 3, capítulo 4, um questionamento. E sabe o que esse questionamento propunha? Uma indução. A Bíblia não te autoriza a induzir as pessoas no sentido de prendê-las, condená-las, dar a elas uma prisão. Pelo contrário, a indução deve ser ligada à liberdade, à progressão, à condição da pessoa ter mais suavidade na vida. Sanbalat, ele faz uma série de questionamentos indutivos para que tivesse o objetivo conclusivo das pessoas pensarem: elas não podem fazer, elas não vão fazer, elas não conseguem fazer, elas não reformularão, elas não se vivificarão, induzindo para o mal. E a gente precisa repreender isso em nome de Jesus. Amém. Toda indução que você tem recebido, todo tipo de influência que você tem recebido e que você sabe, isso vai me levar ao pessimismo, que você sabe, isso vai me levar a uma condição de não ter fé. Eu vou substituir o medo pela fé. Toda indução que eu tenho recebido, influência que eu recebo, e não me faz realmente progredir na fé, no acreditar em Deus, no ficar mais próximo em Deus, de esperar Deus, eu preciso rejeitar, literalmente. E é isso que Neemias fez, e é isso que nós devemos fazer, porque a ajuda precisa ter um ambiente propício, e um ambiente propício para a ajuda tem uma ligação com receptividade. A forma como eu recebo ajuda é a forma como a ajuda vai me conduzir e vai ser intensa. E se a minha receptividade em relação à ajuda, eu não quero essa ajuda não é verdadeira, ela não vai me levar a lugar nenhum. Se eu vou dentro desse caminho, eu tenho que entender que isso vai fazer com que a ajuda que é para mim, ela poderá
ser bloqueada. Ela poderá, na realidade, ficar à parte. E eu tenho que entender isso. A má influência contamina, porque esse tipo de argumento indutivo de Sanbalate influenciou Tobias. E Tobias veio na mesma linha no versículo 3, no capítulo 4 de Neemias. O mesmo conceito pessimista sobre a vulnerabilidade, a fragilidade e sem nenhuma perspectiva em mudança em relação àquilo que Neemias propôs fazer. E essa era a intenção. Volto a dizer, muitos podem olhar para você sem a perspectiva de que vai mudar, sem a perspectiva de que vai melhorar, sem a perspectiva de que haverá uma construção melhor de vida, mas não aceite isso. A graça de Deus, a ajuda de Deus, ela é altamente eficiente. Amém, Jesus. Amém. E essa é a nossa esperança. Você não pode receber ajuda sem saber de onde essa ajuda vem e, na realidade, quem está te proporcionando essa ajuda. Neemias sabia de onde essa ajuda estava vindo, que era de Deus, e o que Deus estava proporcionando era fazer alguma coisa que estivesse fora dos limites das condições humanas de Neemias e do povo, dos magistrados, dos nobres, dos sacerdotes. Era a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus, ela tem essa característica: tirar as pessoas dos seus limites, das suas condições normais, naturais, e pela força de Deus ajudar o povo a se esforçar e conseguir. Pense nisso. Neemias, no versículo 4, no capítulo 4, fala do desprezo que as pessoas estavam dando, do descaso, da desconsideração, do sentimento de superioridade dos outros em relação ao seu povo. Neemias fala isso e entende isso como uma forma de outras pessoas quererem manipular os israelitas. Então, manipulação e controle são coisas que a gente tem que começar a perceber que muitas vezes não é bom, porque o que quer nos manipular, o que quer, na realidade, nos controlar, nos dirigir, só nos limita, só nos faz realmente retrocedermos ou paralisarmos. Para caminhar, Neemias dá um exemplo, para a gente finalizar, um exemplo claro de que não poucas vezes, mas muitas vezes vai ser necessário você ignorar, sim, ignorar a crítica, o pessimismo, ignorar a afronta, a intimidação que você está recebendo. Eles vão te criticar, quer dizer o seguinte: vai haver julgamento. Eles vão te dar uma fala pessimista, quer dizer, vai falar dentro de uma ótica que só vê o mal. Vai haver afronta, que é diferente do confronto. A afronta você vai receber, quer dizer o seguinte: eles vão tentar abafar ou julgar uma carga em você para que você não suporte e tenha a vida como peso, como uma carga difícil de andar com ela. Vai sim ter uma certa intimidação pelas circunstâncias, que é justamente promover o medo, gerar um medo em você, dar a você uma condição de temor. Então tudo isso vai acontecer. Eles atacaram a graça, Cristo, a maior graça, a maior ajuda que tivemos, que temos, o que vamos ter. Atacaram Cristo, atacaram a nossa ajuda, vão atacar a ajuda que Deus também está te dando. E aí a gente precisa entrar em estado de preservação. Pastor, o que é isso? Estado de preservação? Sim, Deus vai falar com você. Então você precisa dar o primeiro passo, aceitar o que Deus está falando com você. Para aceitar o que Deus está falando com você, você vai ter que ignorar justamente a crítica, o pessimismo, vai ignorar a afronta e a intimidação. Para aceitar, Deus me aceita. O que você está me dizendo? O outro passo é criar uma valorização, um valor. Dar valor ao que Deus vai falar com você. Dar crédito dentro de uma condição que seja algo realmente
de grande valor. E nessa condição de valor é que você realmente consegue proteger, porque é valoroso, as críticas, os pessimismos, as afrontas e as intimidações que a ajuda propõe oferecer para você. Porque foi exatamente isso que Neemias fez. Aí depois você observa, e dá para se observar no texto, que depois da aceitação do valor, Neemias tinha aquilo ali guardado com ele. E ele guardou aquilo diante da crítica, do pessimismo, da afronta e da intimidação. Então você vai viver em certos ambientes que serão ambientes críticos. Não vão concordar com você. Pessimistas só vão olhar e ver o mal. Intimidadores. Ambientes que vão, na realidade, dar a você uma condição de você pensar em ter medo, em paralisar. Vão também dar a você uma iniciação de afronta, aquela ideia de querer abafar, pressionar, para que você, através disso, desista. Neemias não desiste. Não desista. Deus tem uma palavra para você. Amém, Jesus. A graça de Deus, Glória a ela Deus. é a suficiência dessa vida. Amém. Um Deus que orienta pela graça, um Deus que recupera as pessoas pela graça, um Deus que faz com que as pessoas sejam reformuladas. Amém, Jesus. Pela Amém, graça. Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos da graça de Cristo, que Amém. é a ajuda que Ele nos oferece através do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Então aceite a graça, valorize a graça, guarde a graça e, em nome de Jesus, vá dar caminho. Deus tem um plano para você. Amém. Neemias é um bom exemplo de como, diante das críticas, das intimidações, do pessimismo e das afrontas, permanecer com a palavra que Deus tinha dado a ele. Faça isso e certamente você vai usufruir da vitória. Amém, Jesus. Vamos orar? Amém. Amém? Senhor Deus, vivemos em um ambiente, ou vários ambientes, onde existem realmente as críticas, onde Deus existem os pessimistas, que tentam nos induzir, assim como Sambalate, onde existe, Deus, a intimidação, porque as circunstâncias, elas parecem serem maiores, ó Deus, do que as nossas forças, do que as nossas capacidades. Mas Deus, o Senhor entrando, o Senhor pode dissolver tudo isso como fogo dissolve a cera. Amém, Jesus. Por isso, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda a situação dos meus irmãos, Muda, das minhas Senhor. irmãs, da nossa Eu igreja, creio na em outros atuação do lugares, Senhor. curando as pessoas, Em nome dando de às Jesus. pessoas, ó Deus, a condição de segurança, porque só o Senhor, Deus, pode assegurar Em alguma nome de coisa Jesus. a alguém. Não é o dinheiro, não é a saúde, não são os amigos, não são as estruturas materiais. É verdade. É a sua palavra. Aleluia. Por isso, Deus, em nome de Em Jesus, nome de dá-nos Jesus. a tua graça. Ai, sim, Senhor. E quando o Senhor nos ajudar, e Ajuda-nos. o Senhor nos ajudando, como tem ajudado ao longo dos anos, Amém, Jesus. Obrigado, Deus, Senhor. faça-nos observarmos isso Em nome como de algo de Jesus. valor e guardar isso como algo precioso, Amém, Pai, Jesus. diante, ó Deus, das situações que enfrentamos e vamos enfrentar. Amém, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela visão que o Senhor nos dá, uma visão diferenciada, Deus, uma visão diferenciada de tudo aquilo que outras visões tentam nos impor. O Senhor nos dá a fé. Que só Amém, Senhor. Obrigado, espera, Jesus. Tem a expectativa de esperar o melhor. Amém, Senhor. Eu abençoo o teu povo. Em nome de do Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabendo que o Senhor Amém, tem uma vontade e Jesus. um propósito na vida das pessoas. Em nome de Jesus, que assim seja. Que Amém. Deus te abençoe. Pense nisso. Uma graça que ajuda, que é atacada, mas uma graça que prevalece, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, Jesus.